saudar os irmãos nessa manhã, com a paz do Senhor, amém? Também desejar as mães, o Vitor já falou, né? Um feliz Dia das Mães. Ai de nós, né, Vitor? Se fosse ela, né? Feliz Dia das Mães. E nós vamos dar continuidade, irmãos, à palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Uma série de mensagens que nós estamos trazendo aqui. E chegamos ao final da exposição desse capítulo, do capítulo 7. Leremos a partir do verso 25. Leitura um pouquinho grande, mas se faz necessário nesta manhã. Gostaria que a igreja ela prestasse atenção naquilo que Deus ele tem para nós como povo do Senhor. Diz a palavra do Senhor: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa das angústias, situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Se está livre de mulher, não procure o casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se avise se casar, por causa disso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados, como se não fossem, mas também os que choram, como que não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrasse, e os que compram, como se nada possuísse. E assim utiliza o mundo, e os que utilizam do mundo, como dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero, que sejais livres de preocupações. Quem que não é casado, cuide das coisas do Senhor. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor. E como agradar ao Senhor. Mas se casou, cuide das coisas do mundo e como agradar a esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo e no espírito. E o que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e como agradar ao seu marido, ao marido. Digo isso, por favor, digo isto em favor de vós próprios interesses, dos seus próprios interesses. Não que pretenda arredar-vos, mas somente para o decoro e facilite o congregar-vos dispensadamente ao Senhor. Entendo que alguém julgue que trata sem decoro a sua filha, estando já passada a flor da idade, e a circunstância o exige, faça o que quiser, não peques, para que se casem. Todavia, estás firme o seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isso também firmado o seu próprio ânimo, para que conserve a virgem, a sua filha, bem fará. E assim em casa, e assim se quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada quanto viver o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, farás mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião, eu penso que também eu tenho do Espírito de Deus.
eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, está aqui a Tua palavra diante de nós, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos iluminar através da aplicação da Tua palavra. Muito complexo esse assunto, mas nós cremos que aquilo que o Teu servo, ele escreveu, ele respondeu a esta igreja, nós sabemos que foi uma inspiração dada por Deus. E sabemos que as Tuas palavras, elas são verdade, Senhor. E nós cremos nisso, que a Tua palavra, ela é suficiente para nós. É a nossa regra de fé. É aquela que nos educa. É aquela que nos constrange. É aquela que vai ao nosso encontro para nos aperfeiçoar, Senhor. Aperfeiçoa em nós a Tua palavra. Que o Teu povo nesta manhã, como igreja do Senhor, possamos entender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final deste capítulo, capítulo 7. Nós podemos... Está quente, né? Meu Deus. Desse capítulo 7 fala sobre o casamento. E como Paulo ele retrata deste assunto, como ele trata deste assunto. O interessante, isso foi uma pergunta que foi feita a Paulo, tá? Pergunta que foi feita a Paulo, e essa carta responde essa pergunta feita a Paulo, somente nesse capítulo. Eles tinham também escrito, Paulo perguntando se era lícito os cristãos eles se casarem. E Paulo, ele responde que era lícito o povo se casar, que não havia nenhum pecado com relação a isto. Se nós pegarmos o contexto desta igreja, era uma igreja que tinha, assim, um orgulho muito grande, eles viviam demasiadamente, não serviam ao Senhor com os seus corpos, os cultos eram cultos pagãos, vivia a sexualidade de forma assim, sem agradar ao Senhor. Então era uma igreja muito complicada, muito complicada. E eles perguntam a Paulo sobre se era lícito se casar. Os jovens ali se casaram, e Paulo ele fala, olha, não tem nenhum problema, não tem nenhum mandamento que proíba o casamento. Mas eu, como servo de Jesus Cristo, eu vou falar para vocês o que eu penso. Eu acho que nesse capítulo, Paulo, quando ele escreve isso aí, eu acho que ele já estava viúvo. A teologia fala que ele já estava viúvo. Foi viúvo muito cedo. Então, Paulo, dali, ele não se casou mais. Então, o que ele vive foi uma vida de entrega, uma vida intensa com Deus. Uma vida de busca intensa com Deus. Então, quando ele fala sobre as pessoas que não estão casadas, qual era o conselho que ele estava dando a esses jovens, a essas pessoas? Olha, vocês busquem ao Senhor, se entregam ao Senhor, busca ao Senhor sem reserva. Por que ele fala dessa maneira? Quando você não tem compromisso com o lar, com outra pessoa, é mais fácil você buscar o Senhor. É ou não é, irmãos? É. Quando eu era jovem, eu tinha uma vida muito mais intensa, de oração, de busca. Eu era assim. Aí quando nós nos casamos, você tem outras obrigações. Não que isso vai nos impedir, não que isso vai nos proibir de buscarmos a Deus. Pelo contrário, se nós temos uma família, nossa família tem que ser edificada em Cristo agora. Então era isso que aquele povo estava preocupado com isso. E ele se preocupava com o casamento lícito. Era lícito sim o homem se casar. Era lícito sim o homem se casar. Mas Paulo ele escreve dessa forma para responder esta questão sobre o casamento. Então, como nós voltamos aqui, se você não é casado, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se entrega ao Senhor.
Irmãos, e é maravilhoso quando nós temos tempo para nós buscarmos ao Senhor. Não é verdade? É muito bom, é maravilhoso. Quando eu era jovem, eu ia para monte, eu ia buscava, eu jejuava todo dia, aquela entrega. Então, hoje, aquilo que nós temos foi aquilo que nós conquistamos. Ninguém chega a um local de qualquer maneira, ninguém constrói alguma coisa se não tiver uma base. Então, eu estou falando para os jovens aqui, esse recado era para os jovens. Busquem ao Senhor. E quando você se casar, Paulo instrui assim, quando você se casar, olha, não se separe. Não se separe. Se você optou por isto, não se separe. Ele estava poupando este povo de problemas futuros. Problemas que viriam. Mas a ordem e a instrução de Paulo, e nós cremos nessa instrução, que foi uma instrução dada por Deus, e esta carta inspirada por Deus para esta igreja, se você está casado, não se separe. Ponto. Os problemas virão? Virão. Mas qual é a ordem? Não se separe. Nem o homem e nem a mulher. Porque hoje, se nós pegarmos essa palavra, ela é contrária àquilo que hoje o mundo vive. Paulo não estava falando para aquele mundo, Paulo estava falando para a igreja. Nós não estamos falando para o mundo, nós estamos falando para esta comunidade, aquele que vão nos ouvir. Qual a instrução que Paulo tem para os casados? Não se separe. É a palavra que está nos falando isso. Foi uma instrução de Paulo para aquela igreja. Quando nós fazemos isto, nós estamos vivendo como o mundo está vivendo. Se nós somos nova criatura, se nós cremos no poder de Deus, o nosso lar será edificado a cada dia na presença desse Deus maravilhoso. Então ele instrui. Agora, nós temos preocupações quando nós casamos, não é verdade? Nós temos que dar satisfações ao outro. Sim ou não? Eu tenho que dar satisfação à minha esposa. A minha esposa tem que dar satisfação a mim. E assim sucessivamente. Para que a harmonia dentro de casa ela seja completa. Ainda que somos pessoas com pensamentos e jeitos e criações diferentes. Mas quando nós nos unimos, o que a palavra de Deus nos fala? Que nós somos uma só, pronto. Se eu cortar minha carne aqui, eu vou sentir dor, não vou, irmão? A minha esposa é uma carne só. E agora? Como é que eu separo? Tira esse dedo aqui. O que vai causar? Dor. Sofrimento. Paulo estava poupando, ele dá o conselho aos jovens, olha, estou poupando você de preocupações, de problemas, mas se vocês casarem, não se separa. Porque em uma separação, o que é que há, irmãos? Dor, sofrimento, angústia, problemas. Mas nós temos que amar as nossas esposas. É ou não é? Nós temos que cuidar das coisas do mundo, nós temos que trabalhar, granjear o nosso pão, sermos o sacerdote de casa. O homem ele tem que ser assim, ser o sacerdote de casa. Ele tem que governar bem a sua casa. Um marido que instrui o lar, que educa a casa, que faz com que a família ela venha buscar ao Senhor. Isso é papel de um homem cristão, que busca a Deus em todo o tempo, que instrui a sua família. Ele é o sacerdote de casa e também ele tem que trabalhar. Ele não pode ser um homem preguiçoso. Como que você vai sustentar a sua casa? As preocupações vão ter, mas nós temos que também amar as nossas esposas. Na verdade, nós temos que amar as nossas esposas. Temos que amar os nossos filhos. E de igual forma, a mulher. Se trabalha, trabalha e cuida da casa. E cuida da casa. Tem como fazer isso? Tem, porque a Bíblia também, ela ensina a mulher sábia a edificar o quê? A sua casa. Um casamento assim, irmãos, ele vai ser duradouro. Só a morte para nos separar. Só a morte. Só a morte para separar um casamento que está edificado em Cristo. Ele falou para jovens porque lá tinha jovens. Falou para casal porque lá tinha casal.
E depois ele fala para um outro grupo. Que grupo é esse? De viúvas. Só a morte para que vai fazer você separar. Você está livre para casar. Agora, se case no Senhor. Mas se você quiser ficar quietinha, fica quietinha também, ele falou. E vai buscar ao Senhor. Vai buscar a Deus. Eu estava em uma igreja, interessante que me fez quando eu estava lendo essa palavra. E o irmão falou assim comigo assim, ele era um senhor já, tinha uns 70 anos já. Ele falou assim, Rodrigão, olha, o primeiro prato é o que satisfaz. Eu não estava entendendo. Porque você se satisfaz daquilo ali. O segundo é só para encher barriga, eu entendi. O primeiro casamento para mim foi o melhor. Porque eu amei a minha esposa. Homem de 70 anos. Eu fiquei muito feliz com aquilo. E hoje eu quero viver assim. E ele falou, e eu nunca tinha lido essa passagem que Paulo falando para esta igreja. Como eu sou feliz porque eu vivo intensamente para o Senhor. Eu me consagro ao Senhor. Eu leio a palavra, eu busco ao Senhor. Irmãos, isso já tem quase uns 7, 8 anos. Isso nunca saiu da minha cabeça. Você vê um exemplo de um viúvo satisfeito com o casamento, satisfeito em Cristo, buscando a Deus. Isso é um exemplo. Mas hoje você vê pessoas diferentes, que por qualquer coisa quer acabar com tudo, não tem mais o amor, não vive mais, e dentro da igreja. Nós não estamos pregando aqui para ninguém, nós estamos expondo, irmãos, a palavra de Deus. Havia um questionamento e Paulo ele estava relatando este questionamento, ele estava respondendo este questionamento. Um casal que vive, ele tem que viver em oração. E muitos daqueles que não servem ao Senhor, não tem que se separar. Paulo também instrui sobre isso. O cônjuge que não serve ao Senhor, se a esposa busca ao Senhor, para ela servir ao Senhor. Nós também estávamos em uma igreja que o irmão ele era servo de Deus e a esposa não era. Ele falou assim, Rodrigo, enquanto eu estiver vida, ele me chamou para conversar, eu vou buscar a Deus para Deus salvar a minha esposa. Falei, rapaz, e nós sabíamos da situação daquela mulher com ele. Traição, isso vai abonar. Se há traição, não foi isso que você pegou aqui, Vital? Traição, isso vai abonar. Mas fora isso, não é Deus não vai abonar isso. Isso não é agradável a Deus. Ele falou comigo, enquanto eu estiver vida, eu vou buscar a Deus em favor da minha casa. Foi uma lição para mim, irmãos. Um homem, que é muito diferente muitas vezes, não é isso? Muito diferente. Muito diferente. Eu tenho uma tia, que o marido dela vivia dessa forma. E ela buscou o Senhor incessantemente. Enquanto eu estiver vida, eu vou buscar o Senhor em favor da minha casa. Quando há isso, irmãos, a criação dos filhos, ela fica comprometida. Paulo ele fala sobre isso, quando nós estudamos nesse capítulo. Paulo fala sobre isso. Quando há uma ruptura, a criação dos nossos filhos, ela fica comprometida. Eu tenho uma perspectiva de forma cristã e o outro não tem. Imagina como vai ser a criação deste filho. Uma hora você fica aqui, outra hora você fica ali, outra hora você fica aqui. Como que essa criança ela vai crescer? Paulo ele fala sobre isso. Quando nós estudamos sobre esse capítulo, ele fala, se o cônjuge não serve a Deus, busque ao Senhor, para que ele venha servir ao Senhor. Mas você não tem que se separar, para que a criação dos seus filhos não venha se comprometer. Como que vai ficar essa geração? Vai ser comum para eles. Era comum o casamento lá de qualquer forma, lá em Coríntios. E no mundo também é da mesma forma, é comum. Casa hoje, separa amanhã e vai embora, é assim. Tem hoje, como é que fala? Que você vai lá, faz um contrato, como é que é isso? União estável. Isso é complicado. A igreja não pode viver assim.
A igreja ela tem que amar o seu esposo, amar a sua esposa, amar o seu filho, educar o seu filho. A igreja ela tem que entregar aquilo que a palavra de Deus ela fala com verdade. Porque quando nós lemos a palavra, mas verdadeiramente quem lê, é a Bíblia, ela nos lê. Ela nos confronta. Ela nos confronta. Nós precisamos viver isso. Se nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja bíblica, nós temos que viver à luz das Escrituras, irmãos. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Se você é jovem, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Muitas vezes o pastor está pregando porque ele não vive o que eu estou vivendo. Não vive mesmo não. É para você viver. Porque Deus ele quer te ensinar assim. Deus ele quer te ensinar. E o melhor ensinamento que você vai ter é buscar a Deus em todo o tempo. E quando Paulo ele escreve essa resposta, essa carta a esta igreja, ele fala o seguinte, muito interessante o que ele fala. Todavia, será mais feliz falando sobre a viúva. Ele dá a sua opinião. Penso também, eu tenho o Espírito de Deus. A igreja que vive a palavra e tenta viver a palavra na sua totalidade, ela tem o Espírito de Deus, irmãos. Amém? Ela tem o Espírito de Deus. E nada pode nos deter. Uma igreja, sim, diferente do mundo. Diferente do mundo, porque era uma igreja em Corinto muito complicada. Não era uma igreja grande. A história fala que não era uma igreja grande. Eles não tinham grandes templos. Era uma igreja pequena. Mas uma igreja complicada demais. Demais. Nós estávamos no curso e nós perguntamos ao professor, ele falou assim, rapaz, isso é uma igreja que tem mais ou menos de 100 a 150 pessoas. Eu falei, que é isso? Com tanto problema? Com tanto problema. Nós temos quantas pessoas aqui? 300, 400? É isso, Gabriel? Meu Deus, né? Então, só a palavra para transformar o coração do homem. Deus não tem compromisso com a minha palavra, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós formos fiéis à exposição da palavra, Deus irá operar em muitos corações através da sua palavra, e nós cremos nisto. Nós cremos nisto. Paulo estava instruindo aquela igreja, não é diferente para nós. A palavra ela é viva. O autor da palavra está vivo. Então ele tem poder para modificar tudo e todos. Agora não use esse arbítrio que Deus ele te dá. Não de escolha a Deus, que nós não temos livre-arbítrio, mas de você escolher ser feliz, você pode, irmãos. Você pode. Eu vou buscar a Deus em todo o tempo, em favor do meu casamento. Tem dia da vontade de matar a Sandra lá em casa, viu? Não, tem que matar ela. Mas eu não posso matar. Tem que servir. É a mulher que Deus me deu. Eu falei, ó, esse mês eu vou até aumentar a sua mesada. Era 20 reais. Agora eu dou 25. Pronto. Mas ela quer 25 todo dia. Eu falei, rapaz, não tem caixa para te aguentar, mulher. Eu vou me separar dela, que ela fica pedindo dinheiro todo dia. 25, não, você aumentou. Eu falei, 25 por mês. Por mês, você não está entendendo as coisas. É 25 por mês, mas todo dia passa um WhatsApp. Passa o Pix, eu falei, não tem Pix. Aí quando eu não atendo, ela me liga. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, que mulher complicada. Foi a mulher que Deus me deu. E agora, eu vou me separar? Eu deixo a toalha lá, todo marido deixa ou não deixa? Deixa não? Lá em casa eu deixo. Aí eu falo que é Rodriguinho, que lá em casa tem 2 homens. Não, se for Rodrigo. Qual Rodrigo? Fala, Rodrigo filho. Ela fala, mas tem coisa que não tem jeito. Não entra na cabeça. Ela vai me largar por causa disso? Não houve traição. Não houve abandono do lar. Não houve abuso. Não houve isso. São pessoas diferentes, criações diferentes, mentes diferentes, mas quando nós somos unidos em Cristo, se tornamos uma só carne.
Então não são esses problemas cotidianos que vai fazer com que você tome essa decisão. Paulo foi muito enfático quanto a isso, não faça isso. Eu estou dando uma instrução porque Deus me deu esta palavra na autoridade do Espírito. Quanto é problema, o mundo é assim. Não quero, vai embora. Contrato hoje, que negócio é esse? Um amigo meu, eu falei, ele era jovem, eu estava na igreja, ele falou assim, eu quero me casar. Eu falei, rapaz, não casa. Eu falei, não casa. E por quê? Porque você não está preparado ainda, rapaz, como homem. Se prepara mais, não, eu vou casar porque é muito complicado. Eu falei, então tá bom. Aí ele me ligou. Ele falou assim, Rodrigão, como é que você casou? Como eu casei? Fui no cartório, pai. Cartório e casei. Mas como? Parcial, comunhão. Eu falei, ô meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando logo isso? Eu falei, eu casei no mais barato. Primeiro que eu não tinha dinheiro. Segundo que a minha intenção não vai ser nunca me separar da minha esposa. Até que a morte me separe. Se você for casar assim, você não casa. Fica a sua juventude servindo ao Senhor como você está. Não pense assim. Pense que você vai ser feliz, que você vai amar a sua esposa e que você vai construir um lar junto e que vocês dois vão trabalhar para a glória de Deus. Paulo não estava impedindo ninguém de trabalhar. Pelo contrário, agora se você é casado, trabalhem vocês dois juntos na obra de Deus. Não era problema você se casar. Podia se casar. Vocês juntos agora vão ser um casal para a glória de Deus. Os filhos que virão vão ser para a glória de Deus. Esse pensamento de Coríntios está aí no mundo, irmãos. Não muda. Mas a igreja ela não pode ser assim. Ela tem que ser diferente. Ela tem que ter um posicionamento diferente. Eu conversando com a mãe aqui, e ela falou o seguinte para mim. Eu falo para minha filha o seguinte. Olha bem, hein? Mesmo que o seu pai seja assim, 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 ele é o seu pai. Respeita o seu pai. Ele é o seu pai. Não importa como ele vive. Ele é o seu pai. Que maravilha, hein? Mulher cristã. Honrando o seu esposo. Honrando o pai da filha dela. Isso é maravilhoso, viu? Tem gente que é diferente. Seu pai realmente não vale nada. Sua mãe também não vale nada. Não é assim? A igreja não pode ser assim. Servo de Deus, eles têm que ser diferentes. E eu glorifiquei o Senhor. Olha que maravilha. Guardei aquilo no meu coração. Porque a palavra fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói a casa. Mas nós estamos falando nesta manhã aqui para mulheres sábias e homens de Deus neste lugar. E para jovens que querem um compromisso com Deus. Se você quer um compromisso com Deus, busque a Deus em todo o tempo. Se você é um casal, busque a Deus. E Paulo fala, não se separe. É a palavra que está nos autorizando a falar isso nesta manhã. Esse era o recado de Paulo para aquela igreja. Por que essa palavra ela é atual, irmãos? Não muda. Isso é interessante demais. Como a palavra de Deus ela tem vida no meio da igreja fiel, no meio do povo de Deus. Igreja fiel não existe, né? No meio do povo de Deus. Temos que parar com isso, né? No meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Eu penso também, eu tenho o Espírito de Deus. Amém? A igreja de pé. Irmãos, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor.
tudo que lemos e ouvimos nessa oportunidade, fica resumido que Paulo, o melhor do casamento é ter disponibilidade para servir a Deus. Se você conseguir viver sem se casar, dedique-se ao serviço cristão. Faça isso, que é o melhor. Mas se você decidiu em casar-se, não se separe do seu cônjuge. E faça um esforço para dedicar a sua vida juntamente ao serviço de Cristo, através da igreja onde você está. Através da igreja onde você está. Amém? Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te bendizer pela tua palavra que nos ensina em todo o tempo. Seja bendito o teu nome, Senhor. E nós te pedimos, sonda-nos, ó Deus. Sonda os casais nesta manhã. Sonda os jovens, as viúvas. E vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. E nos guia, ó Deus, por um caminho eterno. Para que a tua presença, ela sempre esteja em nós. Nós não temos força para caminhar, não temos nada para te oferecer. O que nós temos é a nossa vida, Senhor. Nos aceita na tua presença. E edifica esta igreja sobre a rocha, Senhor. Firma os nossos passos. Coloca nos nossos lábios um novo cântico, Senhor. Dentro dos lares, um novo entendimento. Renova o amor um para com o outro. Que possamos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Um amor diferente do mundo, que possamos respeitá-la, que possamos nos dedicá-la a cada dia para termos um lar saudável na tua presença. E de igual forma, que as mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, que elas possam respeitar os maridos, que elas possam amar, para que assim a nossa casa, juntamente com os nossos filhos, venham servir ao Senhor em todo o tempo. Seja bendito o teu nome, Senhor, para todo sempre neste lugar. Que essa palavra, ela venha a ser aplicada nos nossos corações. Faça isso, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o seu eterno Pai, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo do Senhor em toda a face da terra agora, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.